Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou Carol Mariano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sabe aqueles álbuns que quando foram lançados foram detonados pela crítica, ignorados pelo público e deixaram muita gente com um ponto de interrogação no meio da testa? Pois é, mas o tempo é um juiz excelente, né? E várias dessas obras que foram muito criticadas acabaram se tornando clássicos cult, amados e respeitados anos depois. No vídeo de hoje, bora dar uma olhadinha em alguns desses que foram desprezados na época, mas que envelheceram muito bem e hoje são estimados, considerados, admirados. Vou começar com um queridinho meu aqui, In Rock, do Deep Purple. Cara, vocês acreditam que quando ele foi lançado não foi bem recebido? Quando o Deep Purple lançou In Rock, a banda estava mudando completamente o seu som. Eles tinham começado nos anos 60 com uma pegada mais psicodélica, progressiva, mas esse disco foi um divisor de águas, trazendo riffs mais pesados, vocais agressivos e uma energia que definiria o hard rock e até o heavy metal. Pois é, hoje em dia ele é considerado um dos grandes marcos do hard rock, mas na época teve muita gente que torceu o nariz. Vai tomar banho. O pessoal na época dizia que ele era barulhento demais, caótico, e eles estavam certos, é justamente por isso que esse álbum é incrível. Esse trabalho aqui é o momento que o Deep Purple assume de vez o peso, larga suas raízes psicodélicas e vem com pedradas como Speed King, Into the Fire, Traveling Time, olha que da hora. Tem as letras pra cantar aqui. Esse álbum aqui, pra mim, do Deep Purple, ele tá no top 3, assim, é um dos meus preferidos. Justamente por isso daí que o pessoal acusou ele de ser barulhento, caótico, ter um som meio sujo. É isso que faz esse álbum ser incrível, cara. Faz dele ser assim um petardo, selo petardo nele. Vamos falar do 2112 do Rush? Pois é, depois do fracasso comercial que foi o Carries of Steel, que eu acho extremamente subestimado, a gravadora foi lá e exigiu que a banda fizesse um negócio que fosse mais acessível, menos elaborado, a pessoa não quer pensar tanto assim. Os caras falaram assim, tá bom. Aí o Rush fez simplesmente o 2112, cuja primeira faixa tem mais de 20 minutos de duração. Esse é por vezes descrito como um álbum conceitual, só que não é totalmente. As faixas do lado B não continuam a história e são mais comerciais. A gravadora não gostou, torceram o nariz, eles falaram assim, a gente pede um negócio comercial, vocês me trazem isso? Mas rasgaram o contrato da banda. A crítica então caiu matando em cima, chama o álbum de pretensioso, exagerado, difícil de entender, de engolir. E o público amou. Tanto que esse foi o álbum que salvou a carreira do Rush, provando que a banda não ia se vender, não ia se render aos caprichos da gravadora. Ele é um clássico do progressivo que inspirou muitas outras bandas a seguirem pelo mesmo caminho, a não terem medo de fazer álbuns conceituais, reflexivos, longos, com músicas que duram 20, 25 minutos. É influência tanto para outras bandas do progressivo quanto do metal, do hard rock, enfim, não tem limites. O Rush influencia muita gente. Cara, eu gosto muito do 2112, mas eu adoro também o Carries of Steel. Nossa, eu acho ele extremamente subestimado, injustiçado, porque tem uma qualidade gigantesca. Ele é legal sim, ele é interessante, merecia ter maior destaque. Agora esse daqui é um caso sério. Music from the Elder do Kiss de 81 deixou até os fãs da banda meio confusos. Isso porque na época o Kiss era conhecido por fazer aquelas coisas mirabolantes, é fogo, língua de fora, sangue, um rock cru, direto, enérgico. E eles me vêm e lançam um álbum meio conceitual, progressivo, com orquestração, contando uma história no meio. Esse daí foi o primeiro álbum com o Eric Carr na batera e o último com o Ace Frehley na guitarra, até a sua reunião com os caras em 96. E tirando a Road Without Heroes, o Kiss sempre evitou tocar as músicas desse álbum ao vivo. A crítica destruiu, os fãs ficaram meio perdidos, uma parte gostou, outra parte odiou, falaram que esse negócio aqui, e até a banda deu uma renegada no álbum durante bons anos. Mas hoje ele virou um álbum cult. Cara, e ele não é um álbum ruim, ele só chocou o público na época. Isso porque o pessoal tava esperando um álbum padrão Kiss.
fogo e sangue, gritaria, aquela coisa meio caótica, e me sai um álbum mais lento, conceitual, reflexivo, né? Aquela coisa mais calma. Eu acho a Under the Rose uma faixa linda. A primeira vez que eu escutei eu não entendi que era Kiss. Eu fiquei chutando um monte de vocalista e de banda, não acertei, mas não passei nem perto. Jamais eu ia supor que era Gene Simmons cantando aquilo ali. Eu amei. Viu só todo mundo julgando Kiss como uma banda porra louca, só fazer aquelas coisas malucas? Não, eles provaram que sabiam ser intelectuais, reflexivos, passar uma mensagem nas músicas. O Tim Lizzy já tinha cravado seu nome na história do rock com álbuns incríveis lançados nos anos 70, mas Renegade surgiu num momento complicado. O hard rock estava mudando, o metal estava ficando cada vez mais pesado e esse álbum veio com uma sonoridade mais diferente, experimental. A crítica pegou pesado, os fãs ficaram meio... Esse álbum é tido por muitos como o pior da banda e os motivos são variados, mas 3 reclamações dos fãs são recorrentes. O abuso de álcool e drogas do Phil prejudicaram seu trabalho, o uso de sintetizador estava exagerado e parecia que os solos de guitarra estavam sem inspiração. Mas, com o tempo, ele ganhou respeito. É Phil Lynott, né? O cara não sabia fazer disco ruim. Esse álbum traz uma banda tentando evoluir, arriscar, fazer sim algo diferenciado. Hoje ele é visto com outros olhos, é respeitado, admirado, e pra quem curte Tim Lizzy, isso daqui, ó, perfeito. O Triumph sempre foi comparado ao Rush, só que trazendo um som mais comercial, acessível, misturando hard rock com progressivo. Mas quando lançaram o Thunder 7 em 84, a crítica encheu o saco. Não gostaram e não pouparam nos comentários negativos, falando que a banda estava tentando ser séria e conceitual demais, não precisava de tudo isso. Aqui entre nós, que de vez em quando parece que a crítica não entende bosta nenhuma, né? Os caras criticam um negócio que... Aí você vai perguntar, e o público? O público amou, abraçou o álbum e transformou músicas como Spellbound e Follow Your Heart em verdadeiros hinos. Ele é um álbum respeitado, considerado como um dos pontos altos da banda e um prato cheio pra quem gosta daquele hard rock com um progressivo cheio de técnica, porém escorrendo feeling. Pois é, no fim das contas, o tempo é o melhor juiz, né? Não? A crítica pode falar o que quiser, a gravadora pode torcer o nariz e falar que tá ruim, que não é legal, mas quem manda é o público, quem manda são os fãs e se a gente gosta, ponto final. Esses álbuns provaram que trabalhos que foram detonados no seu lançamento podem se tornar clássicos cult com o tempo, adorados, venerados, ovacionados. Agora diz aqui pra mim, qual álbum que quando foi lançado não foi bem recebido, mas você adora? Se você curtiu, já deixa o seu like, dá um joinha, compartilha, clica em hypar esse vídeo, porque com tudo isso daí você dá aquela força pro canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve, fica aqui com a gente falando do bom e velho rock and roll. Dá um salve aqui nos comentários, não esquece de colocar aquele álbum que não foi tão bem recebido, mas você gosta pra caramba. A gente vai se falando, trocando aquela ideia e até a próxima.